Salve, salve, salve todos, mais uma vez aqui estamos, dando continuidade aos esclarecimentos da maior cultura de toda a história da humanidade, este conhecimento racional que define a nossa situação aqui na Terra, nos provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Não é seita, não é religião, não é doutrina, não é filosofia, e por essa razão não discute pontos de vistas religiosos nem doutrinários, apenas esclarece a verdade, cujo objetivo desta cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional, é desenvolver o raciocínio da humanidade para fazer a sua reintegração com a eternidade, o mundo racional, ligando em vida a este supermundo cósmico que é a raiz mestra, fecundadora da formação e da criação deste mundo material, deste reino animal, a qual estamos aqui nessa fórmula vegetal com a composição de animal, por sermos animados por duas forças através da imaginação e do pensamento, elétrica e magnética, fruto e derivado do nosso corpo original de massa cósmica, que deu causa e consequência ao corpo humano. Mas, na realidade, a cultura racional é um conhecimento para o desenvolvimento da nossa essência divina, que é o nosso raciocínio, para nos religar ao mundo superior, nosso mundo de origem, o mundo racional, e nos esclarecer com base e com lógica todos os ensinamentos que foi ditado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, este habitante do mundo superior que se dirigiu até nós para nos trazer este grandioso conhecimento, esse tesouro supremo, universal, divinal, que é a cultura racional, que é esta escrituração que tem o objetivo de desenvolver o nosso raciocínio e ligar todos nós pelo desenvolvimento feito através da energia racional, essa energia cósmica, pura, limpa e perfeita, racional, oriunda do mundo superior, que é o mundo racional, que primariamente chamávamos de céu, e que hoje estamos identificados dentro da cultura racional, ao passarmos a se conhecer e conhecer a nossa origem, de que este mundo superior é o mundo de onde viemos e que deu causa e consequência a este mundo que estamos sendo seres transitórios, passageiros, desconhecido de si mesmo. Então, depois de todos nós ligados, através do estudo feito, através desta cultura cósmica transcendental porque ela transcende, ultrapassa todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar, sem ofender nem humilhar, mas esclarecendo, definindo tudo que ficou por não dito desse conhecimento artificial, elaborado e desenvolvido pelo pensamento e pela imaginação, fruto dessas duas forças, dessa natureza inferior elétrica e magnética, que desenvolveu a nossa imaginação e o nosso pensamento para buscarmos, encontrarmos a nossa razão de ser, e dentro desse encontro com a nossa individualidade que estava perdida, termos a nossa definição de razão, sabendo quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos, com base, com lógicas, provas e comprovações, e assim chegou o tempo, a fase de termos todas essas respostas e todas essas provas e comprovações através dessa divina cultura cósmica racional trazida à Terra por esse habitante do mundo superior, o mundo racional, que é o racional superior aqui na Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que chegou no dia 30 de dezembro de 1903, trazendo consigo desta origem divina suprema toda a luz da razão, do saber, do amor, da vida, para nos dar, nos presentear em forma de cultura, para que passássemos através das informações contidas nos livros por ele ditado, denominado Universo e Desencanto, que compõe essa cultura divina, cósmica, transcendental, desse mundo superior, que ele, com muita maestria, num linguajar simples, popular, de forma bem racional,
nos esclarece nossa origem verdadeira, a origem desse mundo e desse universo. E assim, tendo como objetivo essa cultura, nos religar novamente à origem, o mundo racional. E assim sendo, ele, o superior racional, que é esse habitante do mundo racional, que veio à Terra trazendo toda esta luz divinal, que é a luz da razão, do amor, e que transformou em forma de conhecimento, de cultura, para nos imunizar, nos munir de todo saber, de todo conhecimento, para passarmos a conhecer, nesse conhecimento de si mesmo, ter o verdadeiro saber, como nos livrar da morte e deixarmos de sofrer como pensadores, sofredores mortais e regressar ao nosso estado natural, reconstruindo o nosso corpo original de massa cósmica, de energia pura, limpa e perfeita, pois esse corpo humano que nós estamos vestindo é um corpo de energia eletromagnético derivado desse corpo de energia racional que subdividiu-se em 7 partes, que foi Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais, Vegetais, e por essa razão dependemos dela, e que hoje está esclarecido com base, com lógica, com provas e comprovações, minuciosamente, detalhadamente pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, a formação, a origem dessas 7 partes e o porquê que dependemos dela para vivermos e seguirmos nesse processo de evolução. Assim está esclarecido por esse habitante que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, precisamente a 1h30, dando início a um novo alvorecer, uma nova alvorada na Terra, que é a fase racional, a fase da razão, da definição de toda a humanidade, a fase final do animal racional neste mundo inferior, e deixando de ser animal, voltando a ser o que era, seres racionais, perfeitos, puros, limpos e eternos, no seu mundo de origem, o mundo racional. Mas para isso é necessário integrar-se a esta nova fase que iniciou-se nessa data que esse habitante aqui chegou, 30 de dezembro de 1903, a 1h30, precisamente, por uma evolução cósmica natural da natureza, e ele exatamente confirmou esta fase após 32 anos da sua chegada aqui. Para 33 anos, ele confirmou a fase racional no dia 4 de outubro de 1935, iniciando o ditado magistral, fantástico, extraordinário dessa escrituração divinal, que é a cultura racional. A cultura que vem nos esclarecer a razão do nosso ser, o porquê que aqui nascemos, o porquê que crescemos, evoluímos durante essas 21 eternidades, e o porquê que somos transitórios, passageiros, sofredores e mortais, e como deixarmos de assim sermos. E para isso é necessário desenvolvermos a nossa essência verdadeira, natural, cósmica, divinal, que é a nossa consciência verdadeira, o raciocínio, o habitante do mundo racional. E assim, depois de ligado, através do desenvolvimento do raciocínio, ao mundo racional, feito pela cultura racional, que é a energia racional materializada, transcodificada em forma de conhecimento, de informação, por este habitante do mundo superior, que com muita maestria transcodificou, materializou esta energia divina, que comanda a fase do terceiro milênio, a fase racional, e tem como objetivo fazer a nossa religação com o mundo racional, através do estudo de si mesmo, feito nessa cultura natural cósmica, racional, porque ela aqui nasceu através desse instrumento de luz divina, manifestado e materializado como ser humano, como um animal, sem ser animal, passando-se por bicho sem ser bicho, somente para fazer essa reconexão da humanidade com a sua origem, com o seu mundo racional. E ele veio nessa missão, e por essa razão já nasceu com o seu raciocínio plenamente desenvolvido, porque a sua essência, a sua personalidade, a sua persona é o racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, por ser a manifestação
da condensação e materialização do corpo de energia do superior racional que materializou-se no corpo de matéria humano de Manuel Jacinto Coelho, cuja a sua consciência é manifestada no seu raciocínio plenamente desenvolvido e assim nascendo ele já ligado ao mundo racional, ligado às 21 linhas gerais da natureza, aguardando o momento devido para cumprir com a missão de fazer a nossa religação com este mundo superior, porque o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele não pensava, não imaginava, simplesmente somente raciocinava, e por somente raciocinar é que ele veio salvar o animal racional, porque se ele pensasse, se ele somente imaginasse, ele não teria a capacidade de salvar os pensadores e os imaginadores que viviam aqui desconhecido de si, perdido dentro deste encanto material, deste reino animal, sem saber quem era, por que assim era, nem tampouco de onde veio, como veio, nem tampouco para onde vai e como vai. Mas agora está definida a nossa situação, respondido dentro dessa divina cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional, ditada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é exatamente a consequência da formação do seu ser, o habitante do mundo superior que deslocou-se desse mundo superior e veio até nós, materializando-se e personificando na sua personalidade, na sua consciência, dando a estrutura, assim, de forma aparentemente animal, sem ser animal, e que nós conhecemos como o senhor Manuel Jacinto Coelho, que viveu sempre em prol do bem da humanidade, dedicou toda a sua vida para a nossa libertação, nossa recuperação e nossa salvação. E por isso nossa eterna gratidão a esse grande habitante que veio nos salvar por ser um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, e já ter nascido com seu raciocínio plenamente desenvolvido, não havendo segundo nem terceiro representante do mundo racional aqui na Terra, para cumprir com esta missão de reintegrar a humanidade ao seu mundo original, primordial, o seu verdadeiro habitat, que é o mundo racional. E assim, somente um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo que poderia salvar o animal de origem racional, e para isso tinha que raciocinar, nascer com seu raciocínio plenamente desenvolvido, para que pudesse fazer exatamente, cumprir com essa missão. E por essa razão a natureza preparou este aparelho orgânico para receber esta força maior do universo, que é a energia racional, essa energia que hoje comanda a fase do terceiro milênio, por ele ter cumprido com a sua missão, vestido no corpo de animal, deixando esse corpo e revestindo o seu corpo original de massa cósmica, passando a comandar a evolução desta fase, e para nossa recuperação, nossa libertação, nossa salvação, e também desta natureza elétrica e magnética. E assim, todos que tiverem com o seu raciocínio desenvolvido, terá exatamente a ação do pensamento e da imaginação neutralizada através da energia superior, energia racional, que restaurará o equilíbrio perfeito, nos religando em vida à eternidade. E assim ficando a pessoa ligada dia e noite e dia ao mundo racional, recebendo todas as orientações precisas. Não é mensagem, são orientações, porque mensageiro da luz divina, da verdade, é um só, Manuel Jacinto Coelho, este aparelho único, sem segundo nem terceiro, que nos trouxe exatamente esse presente da fonte da vida, da fonte do amor, da fonte da razão, que é a cultura racional, porque racional é a verdadeira origem, e dessa forma quem está ligado à origem, à fonte da vida, à fonte do amor, está em pleno equilíbrio, está harmonizado consigo e com todo, e por isso cessa todas as buscas, e daí naturalmente nascendo nele, nesse próprio ser recuperado, desenvolvido pelo estudo da cultura racional, por se ligar à energia racional,
e a energia racional recuperar a máquina da imaginação, fonte do magnetismo, criado para nos dar a capacidade de vermos as imagens em ação, passando a composição dessa máquina no processo de transformação, tendo a função de transformar a energia magnética que deu a composição da materialização dessa energia do corpo de energia racional, que ao extinguir-se em cima do início da água e da terra, início da matéria, derivando-se da planície racional, fonte formadora dessa natureza, desse conjunto elétrico magnético, dessas 7 partes que compõem a composição da formação e geração do nosso corpo material, desse corpo vibratório, sensorial, que é animado por essas energias através dessas 2 máquinas. Então, no processo evolutivo natural, elas vão se transformando por estar ligada à energia racional e deixando de ser imaginador, e assim a imagem e a ação por função natural da transformação que essa máquina tem como objetivo da nossa evolução, transformando-se em energia racional e surgindo naturalmente a evidência racional do aparelho racional, passando a ver tudo quanto compõe a origem da causa de todos os feitos dessa mecânica material, dessa mecânica celeste e da própria mecânica racional. Assim sendo, aí a pessoa chega a um estado de imunizado racionalmente por se desenvolver e, dizer assim, reestruturar o seu corpo original de massa cósmica para receber a sua consciência que estava litigiada, materializada, aprisionada em uma célula denominada epífise. Por essa razão, esse nome significa célula de natureza superior, que chegou o tempo dela ser desenvolvida na sua plenitude. Nesse desenvolvimento, surgindo a desmaterialização da composição fluídica e energética que constituiu essa célula, que é a energia racional, e assumindo o seu corpo original de massa cósmica para fazer a sua viagem de volta à eternidade, que é o mundo racional, conscientemente, e assim tendo a convicção e a certeza para onde vai, como vai, por que vai, por ter conhecido de onde veio, como veio, por que veio, a ficar nessa situação de seres perdidos por ter atravessado este vácuo do esquecimento durante as transformações de formações de corpos diferentes durante 21 eternidades, pela deformação da planície racional e desses habitantes que chegaram a um processo de extinção. Mas assim, dando continuidade, porque o desenvolvimento da imaginação e do pensamento foi fruto da programação desta deformação planejada pelo engenheiro arquiteto dessa deformação, o Sol, auxiliado por 7 engenheiros que formou a pessoa em si, nesse instrumento eletromagnético em movimento, por ser oriundo de um corpo que extinguiu-se, e para esse corpo ter a sua força de movimentação, é que somos movimentados pelo pensamento e a imaginação, que derivou-se desse corpo, desses habitantes que extinguiram-se no início da matéria, que é a água, a terra, que deu formação ao corpo masculino e feminino, homem e mulher, que para dar continuidade a evolução, havendo a reprodução de filhos e irmãos aqui na Terra. E assim, a humanidade foi preparada por essas 2 forças, por essa natureza elétrico-magnética, derivada da planície racional, que foi deformada devido ao uso indevido do livre-arbítrio desses habitantes que progrediram por conta própria, não obedecendo ao chamado de atenção dos habitantes do mundo superior, que é o superior racional, esse mesmo habitante que teve a coragem, no seu infinito amor, na sua grande bondade de Pai Celestial, de se dirigir até nós, vestindo um corpo de animal, sem ser animal, passando por bicho, sem ser bicho, simplesmente para nos enriquecer através da sua luz verdadeira do amor e da razão, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que trouxe exatamente todos os esclarecimentos e a definição de tudo que estávamos a querer saber. Mas o objetivo maior da cultura racional não é exatamente discutir pontos de vista criados
pelo pensamento, mas sim nos proporcionar o verdadeiro saber de si mesmo, nos dando a força do conhecimento de si mesmo através da imunização racional. E por essa razão, o senhor Manuel Jacinto Coelho nos notifica logo de início, no seu livro, que veio nos livrar desta fogueira infernal, que por sermos um centro astrológico, que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional, ou seja, a luz divina de Deus verdadeiro que está no meio de nós, condensado e materializado na máquina do raciocínio, que é a consciência verdadeira, essa centelha divina. Então, a cultura racional, ela não tem objetivos de discutir pontos de vista religiosos, doutrinários. Esses vídeos anteriores que eu fiz esclarecendo a base de todo esse processo artificial elaborado por essa natureza elétrica e magnética que criou todo o artifício para nos preparar, nos lapidar, nos evoluir, nos domesticar e amansar, que foi exatamente as filosofias, que foi a arte em si, que foi também as religiões com suas doutrinas e toda a ciência científica, filosófica e espiritualista. E assim, o mais importante é que na missão do Racional Superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, foi nos dar exatamente o mapa, a planta e a bússola, para que pudéssemos nos conhecer a si mesmos, saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, como vamos e por que vamos, e o porquê que aqui estamos e estávamos nessa condição de pensadores, pensando sempre nas dores, sofrendo as dores deste mundo deformado, e depois de tanto sofrer todas essas dores, acabar dentro de uma cova, virando uma caveira sem saber porquê. Isso está definido, está esclarecido nessa cultura, e as demais coisas onde a base da nossa lapidação, que foi o conhecimento artificial, as filosofias, doutrinas, as ciências em gerais, seja científica, filosófica, espiritualista, seja tecnológica, e que perderam-se nos mistérios, nos enigmas, nos fenômenos. Então, para elas terão resposta no tempo adequado, porque o mais importante de tudo e de todos na nossa evolução é que passemos a conhecer a si mesmo, e quando passamos a conhecer a si mesmo, conheceremos o porquê de tudo e de todos, por termos em si o encontro com a imunização que está dentro de nós, que é o raciocínio, a fonte de toda a luz, de todo o saber, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, ele que foi o pivô causador de toda essa deformação, no processo de transformação, de mudanças e degenerações e enfraquecimento durante 21 eternidades, e que cada eternidade dessa está esclarecida nas páginas brilhantes dos livros ditados por esse divino ser, esse ser iluminado, esse habitante do mundo superior, Manuel Jacinto Coelho. Então, por isso que o vivente não tem necessidade de fazer confusão, de buscar explicações que ainda não está apto a receber. Então, todo esse esclarecimento que eu fiz em relação exatamente à base de todo esse caldeirão de confusão que é esclarecido dentro da cultura racional, que está ditado, por essa razão que o Racional Superior, recordo uma vez, eu fazendo uma pergunta do seu Manuel, que eu vi ele dar a resposta a uma pessoa da mesma pergunta, e a outra pessoa uma pergunta semelhante, ele dá a resposta diga assim, aparentemente diferente, e aquilo mexeu com o meu raciocínio. E quando eu tive um momento de estar assim de frente com ele, eu perguntei: pai, por que é que o senhor, fulano fez essa pergunta do senhor, o senhor deu uma resposta assim, assim, e Beltrano fez essa mesma pergunta de outra forma,
E o senhor deu uma outra resposta diferente. Qual é a verdadeira? Rapaz, quando se pergunta, tem que saber o que pergunta e como perguntar. E o racional para o de acordo com o grau de cada um, responde. E por isso você tem que estar atento para ver quem fala, o que fala e como fala, e quem responde e o porquê que responde e como respondeu, de acordo com o grau evolutivo de cada ser, para que não haja exatamente confusões e que tudo chega a uma razão de ser, uma conclusão só, que o pensamento somente gera confusões e discórdia. O raciocínio e a concórdia é a união, é a compreensão, porque a verdade é uma só e cada coisa tem uma essência, uma partícula da verdade. E assim, aquilo ficou martelando na minha memória e eu continuei na minha persistência a fazer a minha leitura, e nessas leituras que eu ia fazendo, fui exatamente buscando compreender aquele ensinamento falado a mim pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, quando a resposta vem de acordo no grau da pergunta e como é perguntado e a quem é perguntado, né? E por essa razão, quem responde, temos que também analisar como ele respondeu, por que respondeu e quem respondeu naquele eu que estava ali, né? E assim, a imaginação vai exatamente dentro dessas imagens em ação, se desenvolvendo, chegando a uma apuração do pensamento, até termos a capacidade de compreender dentro da razão, que é o uso pleno do raciocínio. Mas tudo isso é um grau evolutivo natural de cada ser. E por essa razão que eu estou falando isso, porque o que eu já falei antes, eu quero, para finalizar e não mais entrar nesse assunto, como uma das perguntas, que esse livro, Oitavo de Pergunta e Resposta, foi o primeiro livro ditado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que compôs o completivo da obra básica fundamental de cultura racional, que são os 21 livros da obra básica que nos dá a estrutura para encontrarmos a imunização racional em nós mesmos, pela persistência e aplicação das informações que está nessa escrituração dos 21 livros, onde os primeiros 7 livros está esclarecido toda a origem da causa de todos os feitos, visível e invisível, da mecânica material, assim como os segundos 7 livros da obra fundamental básica de cultura racional, que compõe os 21 livros, estão esclarecidas a origem da causa de todos os feitos e efeitos de visível e invisível, de toda a mecânica celestial e astrológica, cósmica e cosmológica. E os terceiro, sétimo, 21 livros está esclarecido de forma também simples, clara, bem detalhada, num linguajar bem, diria assim, racional, elaborado numa didática racional pelo mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. Esse habitante que veio do mundo racional e personificou-se na sua personalidade. Os 21 livros do terceiro, sétimo, compõem toda a mecânica do estudo racional do comportamento, da pureza, da perfeição, que deu início a essa deformação. E por isso que existe a mecânica racional, a mecânica celeste e a mecânica material, porque a mecânica ela em si um estudo que nos revela de forma simples e clara, com maestria, ditada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, a origem da causa de todos esses sistemas que compõem a formação de todos os corpos, na busca da ordem do universo para manutenção do equilíbrio, e dentro desse equilíbrio o processo dos corpos em evolução para chegar ao grau de chegar ao ponto inicial original, que é o mundo racional. E assim as forças que compõem esta deformação, a energia primordial racional, que
que é a origem de tudo e de todos, a energia mediadora, consciente e racional, que é a energia fecundadora do cosmos, que compôs a formação de todos os vírus do mecanismo, da mecânica material, que está definida e esclarecida dentro do segundo sétimo da obra básica de cultura racional, e assim revelando ao estudo dos 21 livros da obra básica fundamental toda a origem da causa desse conjunto e seus elementos e comportamento e desenvolvimento da inteligência composta nessa mecânica racional que derivou-se nessa deformação durante 21 eternidade, bem explicada de forma clara, simples, detalhadamente pelo senhor Manuel Jacinto Coelho. Isso é que é importante. E por que é que eu falei isso? Porque além de ditar essa obra principal, fundamental, básica de culturação, composta de 21 livros, cada livro é um degrau das 21 eternidades, que se estudarmos com sentimento, com a persistência, obedecendo os princípios ali, nos ensinado pela essa voz suprema universal, que encontra-se ditando ali esse livro, vamos encontrar nas entrelinhas, nos espaços, dentro de si mesmo, por termos exatamente, sermos esse centro fluídico, astrológico, racional e composição material, encontrarmos a verdade verdadeira para nos libertar e desmaterializar a nossa essência, que está, assim, litigiada, aprisionada nesse campo eletromagnético, que nos conduz exatamente a variar, a nos desequilibrar, que é a imaginação e o pensamento. Então a pessoa imagina, dentro da imaginação, ele viaja na maionese, na ilusão das fantasias, dos contos, das lendas, criados exatamente por esses seres compostos, porque se é uma energia, é uma força geradora de vida. Se gera vida, tem vida própria. E se tem vida própria, tem força exatamente para constituir uma formação do que eles desejam, por estar exatamente acima da nossa capacidade, que chegamos dentro dessa deformação ao rebaixamento vibratório de memória mais baixo que possa. Então tem uns que tem a memória tão baixa que mais baixo, só enterrando, descendo mesmo para a classe do irracional. Mas aí veio a réplica, mais 21, que é a prova dessa obra básica do que ele ditou com maestria nesse 21 para nos desenvolver e nos imunizar. E ele confirma com os 21 da réplica. E além dos 21 da réplica, tem mais 21 que é a tréplica, a comprovação do que foi ditado pela voz suprema universal, o racional superior, que é o superior racional, através do seu Manuel Jacinto Coelho, único, sem segundo nem terceiro. Então, quando ele estava concluindo a tréplica, ele determinou alguns residentes que se encontravam na época ali elaborar as perguntas que ainda tinha dúvida, né, para que ele ia falar com o racional superior. Olha só a humildade, né? O racional superior sendo ele próprio, imagina que ele dizia eu, e se nós, os habitantes do mundo racional, e o racional superior, que era a personalidade dele. Ele disse, eu vou falar com o racional superior, era o tu e o eu, o tu dele falando com o eu superior, que é o habitante do que veio, e manifestou-se no tu, Manuel Jacinto Coelho, e nos dando essa lição. O tu dele sempre ele nos ensinou que o tu falava com o eu, é dois em um só, o superior racional, o racional superior, que foi vestido no tu, Manuel Jacinto Coelho. Então Manuel, Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco. Jacinto com essa força maior do universo dentro de nós, que é o raciocínio, que é a energia racional. Então se assente com ele, com o supremo raciocínio do universo, que é Deus verdadeiro. E assim ele sempre tudo que fez, tudo que ele, todos os seus movimentos foi de ensinamento, foi exatamente o eterno professor da humanidade, o mestre dos mestres. E assim ele, ao orientar alguns residentes da época a fazer a pergunta que ele iria conversar com a ação superior para responder. E assim surgiu o primeiro livro do histórico, que era o completivo, supletivo da obra básica de cultura racional, os 21 livros, após
ter a sua prova e comprovações, ele iria fazer um complemento para formar a maior obra de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, e assim tornou-se o que ele cumpriu, prometeu. Me lembro uma vez da piscina, um cientista, estava até o Jacques Pandeiro também na época, e esse cientista perguntou: seu Manuel, ele estava ditando, ainda era o 14º da tréplica, e perguntou até quanto ia os livros. Ele falou: essa vai ser a maior obra de toda a história da humanidade. Então ainda tem muitos livros para saciar os insaciáveis, que buscam o saber. Então, o essencial, como eu falei, o essencial da cultura nacional é nos provar e comprovar quem somos, o porquê que assim somos, de onde vemos, como vemos, para onde vamos. Mas o racional superior, que é o seu Manuel, ele definiu tudo e todos. Então não deixou nada sem resposta, e cada um no seu tempo de amadurecimento, no seu grau de evolução e desenvolvimento, receberá todas as respostas necessárias a que estiver preparado a receber por ele. Está entendendo? Então, essa pergunta aqui foi feita por um pastor, o João Lemos. O João Lemos era um pastor evangélico, e ele era muito colaborador, muito aplicado mesmo. Então ele tinha a inspiração de composições musicais, tem muitas músicas compostas por ele, como aquela: ele está aqui para quem quiser ver, nosso Pai verdadeiro que vem nos tirar do sofrer. Então, essa composição, recordo como fosse hoje, estava o argentino, estava o Dentinho, estava, acho que o alemão, não sei se o Elson ainda não está mais lá não, Elson. Mas estava o Jorginho e o Vassler, e o pai reunido com a rapaziada, como ele dizia, olha lá, quem vem lá. Aí a gente olhava, tinha cantinho, não sabia, porque o João Lemos estava lá na gráfica. Ele disse: lá vem ele, está saindo agora, eu vou dar uma letra para ele, de uma música. Ele vai chegar aqui e vai cantar pra gente a música. O Racional Superior está dando a ele a música agora. Aí quando o João Lemos subiu a rampa da casa para ir para a varanda do pai, que ele residia também ali onde era a oficina, que hoje está lá o alojamento da banda, das bandeiras, né? Então, aí quando ele subiu, aí eu: pai, olha só o que eu recebi agora, vê se o senhor aprova. Ele está aqui para quem quiser ver, nosso Pai verdadeiro que vem nos tirar do sofrer. Eu já estou vendo ele lá naquela cadeira, né? Aí o pai olhou para a rapaziada que estava do lado assim: é verdade. Aí virou: lindo, bonito, João, bonito. Aí, grava. Aí entrou e foi ditar, né? Aí então essa pergunta, por que eu fiz esse preâmbulo? Porque ele foi o autor dessa pergunta, por ele ser evangélico, que é como, quer dizer, como a cultura nacional vê Cristo. Quer dizer, eu estava aqui, o objetivo da cultura nacional, está aqui: quem foi Cristo e o que o Senhor me diz de Cristo e como a cultura nacional vê Cristo. Aí entra aquelas minhas considerações de vídeo anterior, que eu mostrei. Cristo é um, Jesus de Nazaré é outro. Então a pergunta que o João fez: Cristo foi aquele judeu, após o sacrifício, assassinato de Jesus Salvador, ele exatamente criou o cristianismo judaico, tá entendendo? Então, ele tinha grande conhecimento, que veio exatamente, saiu lá da Índia, exatamente do Tibete, lá com os gurus. Ele era o estilo de um faraó, esse judeu errante, e que ele se denominava Cristo, o Cristo, porque ele também teve acesso às informações dos ensinamentos de Jesus Salvador, e tinha conhecimentos da natureza, tal qual o faraó. Então, por isso que o racional superior, o seu Manuel, aí eu entendi porque que ele deu uma resposta a um, depois deu a outra, de acordo com o grau e conforme foi feita a pergunta dirigida a ele e respondida pelo racional superior, ao conhecer o nosso eu e o nosso tu, conhecer o nosso tempo passado, presente e futuro, e o nosso grau de compreensão. Foi aí que eu cheguei a esse grau de compreensão, de entender um pouco mais sobre esse grande ser iluminado chamado Manuel Jacinto Coelho, o racional superior.
Então a resposta é da pergunta 46 desse histórico, né? Nesse histórico também tem 3 perguntas minhas, tem 3 do meu irmão, Roberto Dentinho, né? Que foi feita. Aí tá aqui, o Racional Superior responde a ele, ao João Lemos, dirigindo a todos, né? Ele diz, quem foi Cristo e o que o Senhor me diz de Cristo e como a cultura racional vê Cristo? Aí responde o Racional Superior. Cristo foi um filósofo do seu tempo. Então, filósofo, quer dizer, um amigo do saber, era um homem que tinha muito conhecimento, que era esse judeu errante, esse judeu que veio exatamente um grande, lá da Índia, e que criou exatamente o cristianismo judaico, e que Paulo contestou ele, porque para ser um cristão, ele queria impor, se dizendo Cristo, se apropriando do conhecimento de Jesus Salvador Nazaré, que nasceu em Nazaré, que não criou religião nenhuma. Ele apenas, eu estou falando de Jesus histórico, não de Jesus religioso. O Jesus religioso já foi criado por esse Cristo judeu errante, que criou o cristianismo judaico e que foi combatido, o pensamento combateu no desenvolvimento do grau evolutivo a esse judeu errante que se dizia ser o Cristo. Então, por isso a resposta foi essa. Como a cultura racional vê Cristo? Cristo foi um filósofo do seu tempo, igual a uma infinidade de filósofos do seu tempo, igual a uma infinidade de filósofos que existiram no nosso mundo. Como Buda quem era? Siddhartha Gautama, um grande amigo da sabedoria, do conhecimento, que se conectou com a energia mediadora consciente e racional, e a sua pineal clareou, lhe dando apenas uma amostra grátis do que seria a imunização racional, e aí ele criou a doutrina budista, né? O Siddhartha Gautama. Por quê? Quando ele sentiu o raciocínio dele clarear, ele denominou, pela sabedoria dele, corpo búdico, aquela paz, aquela sensação de harmonia, de transcendência que ele teve, ligando-se ao astral superior, mas não chegando dentro do mundo racional, porque ele só bateu na porta e a porta do mundo racional estava fechada, porque o racional superior não tinha aberto. Então ele chegou até o campo mediador consciente racional, ligando-se à energia mediadora racional, que é a energia fecundadora do cosmos, e dali ele extraiu muito conhecimento, muita informação que estruturou o conjunto doutrinário do budismo, da religião Buda, de Buda. Então, Buda não é uma pessoa, Buda é um estado de meditação, de evolução, de ligação com o astral superior. Por isso que o racional aqui, muita gente não entende essas capacidades só estudando para sentir. Então, Cristo foi um filósofo do seu tempo, que o Cristo é o raciocínio. O Cristo é o raciocínio. Só que foi criado uma religião por esse judeu errante, que se dizia Cristo, quer dizer, é como João Ninguém, quer dizer, eu sou o primeiro imunizado representando, dando continuidade à cultura racional. O seu Manuel, o tempo do seu Manuel passou e agora eu vou representar para concluir. A cultura racional é inédita, sui generis, concluída pelo senhor Manuel, definida definitivamente. Então não existe João Ninguém, não existe amigo do velho, para dar complemento, para concluir a cultura racional, porque o primeiro ser imunizado na Terra foi Manuel Jacinto Coelho. O primeiro ser com a evidência racional desenvolvida foi Manuel Jacinto Coelho. O primeiro ser imunizado na Terra é Manuel Jacinto Coelho. O restante dessa geração nossa somos aparelhos recuperados, assim, recondicionados para dar formação à nova geração mais purificada, mais apurada, que vem as crianças já nascendo mais evoluída, mais preparada, com a consciência mais racional. Até chegar essa nova geração racional, vem a geração da supremacia racional, que são os habitantes do corpo de energia, que ainda não deram causa e consequência ao ser humano aqui na Terra. Aí surgirão os verdadeiros seres humanos, quer dizer, o ser que é humano, um irmão, formando
a humanidade, que é a nova civilização do terceiro milênio, legítima, composta já sendo derivada dos seres racionais, que os seres racionais são derivados dos aparelhos recuperados que persistiram dentro da obediência através da aplicação dos ensinamentos da imunização racional, unido por esse conhecimento, e que é transferido. Esses que nascerão e formarão a geração da supremacia racional, esses não vão precisar nem ler, porque já nascem autodidata, por serem habitantes, corpo de energia do astral superior, que darão causa e consequência ao corpo humano, aqui orgânico, organizado, para poder exatamente voltar para o mundo racional. Porque aí entra mais uma que o pai Manuel me pegou, né, que eu sabia que estava lá, a gente estava fazendo uma obra lá, perto daquela que ele mandou botar um cano lá. Aí ele olhou para mim: ô rapaz, a água entra no cano até onde? Aí eu olhei assim: pai, entra no cano e vai no cano todinho. Ô rapaz, a água entra no cano até a metade, da metade de direito está saindo. Então, se nós entramos pela parte da planície que não estava pronta, entramos pelo cano. E nesse cano chegamos a ser médio, na metade, estamos na metade. Por que o espiritismo, a experiência, tem os médios? Por estar na metade do saber. Agora já estamos de saída, de regresso, de volta para o mundo racional. Tá entendendo? Então, tudo é como só tem que ver o grau, o desenvolvimento, para compreender o conhecimento mais alto, que não está nem nas palavras, está exatamente no sentimento do ser racional, que é o raciocínio, que vai nos clarear, nos orientar com a luz da razão, que é a energia racional, transmitida pelo superior racional, que é o racional superior, a nos guiar e nos orientar. Por isso que a contemplação, aos obedientes, todas as glórias da imunização racional. É uma lição que está bem simples no primeiro volume. Aos obedientes, todas as glórias do mundo racional. A consagração, quer dizer, consagrado com a ação da compreensão e interpretação dos ensinos transmitidos pelo Supremo Mestre Divino, esse ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho. Então não é João ninguém que vai te dar essa capacidade, não é o inimigo do velho dizendo que é amigo, que vai fazer você compreender, não. É você e o livro, é você e o racional superior, e para isso você tem que ser obediente dentro da persistência, no lei e relei, com assiduidade, para sentir, se desenvolver, compreender e receber toda a ação, por isso que a história de Corpus de Cristo, o corpus, foi os corpos dos habitantes que formou esse corpo, e o Cristo que está em forma de raciocínio. Aí vem o imaginador, o pensador, formou a comemoração do dia de Corpus Christi. E Corpus Christi somos nós, os corpos derivados do corpo de energia que se chegou em cima do início da água e da terra, que deformou-se e transformou-se nesse corpo animal, animado por essas duas forças eletromagnéticas, formadas pela imaginação e o pensamento, para nos preparar, nos lapidar, elaborar todo esse artifício, dentro dessa arte engendrada por esses 7 engenheiros que auxiliaram o engenheiro-chefe da deformação, o Sol, aonde está nossas virtudes. Mas chegamos aqui à resposta que nós estávamos aqui. Eu queria concluir esse assunto, né? Mas vamos em frente. Então, quem foi Cristo? O que o Senhor me diz de Cristo e como a cultura racional vê Cristo? Cristo foi um filósofo do seu tempo, igual a uma infinidade de filósofos que existiram no nosso mundo, como Buda, como Alá, como Maomé, como Jeová e outros tantos. Cada qual criou sua filosofia, diferente uma das outras. Serviu para a época que foi criada, na época que todos eram guiados pelo temor. Nessa época o povo não tinha instrução. Entenderam agora o porquê que eu entrei nesse assunto das 7 religiões, que as 7 igrejas, quer dizer, Buda criou exatamente o budismo. Aí veio exatamente Alá, criou o islamismo. Os filósofos da época, como o racional superior aqui mostra, né? É bem claro, bem explícito,
Mas também não deu na bandeja, não. Ele deu que devemos raciocinarmos. E para raciocinarmos, temos que compreender. Por isso que, quando desvirtuamos o alfabeto astrológico, que foi o primeiro alfabeto nos dado pelo astral superior, para nos guiar, para nos conduzir e sabermos voltar à origem, ao mundo racional, e quando não aceitamos ali, exatamente na antiga Mesopotâmia, na velha Arábia, onde surgiu o berço da civilização artificial, onde dali surgiram todas as artes. Você vê, como o Ração mostra no primeiro volume, na lição de astrologia, que ele mostra que na velha Arábia tinha castelos de ouro, castelos de mármores bonitos, histórias, poesias maravilhosas, encantadoras, que mostram exatamente, porque ali que surgiu toda a base do artifício, diria assim, religioso. Por isso que nos papiros estava lá a carta de Jesus às 7 igrejas, quer dizer, Jesus é essa força, essa luz superior, essa luz da razão, do amor. Então, foi escrito essa carta, uma carta para as 7 igrejas, que representa as 7 primeiras religiões que prepararam, domesticaram o animal de origem racional, amansando, lapidando, através de contos, de histórias, de lendas, fantasias, mas tudo isso recebido de quem? Desses engenheiros, arquitetos, planeta, que constituiu, como mostra o racional superior, exatamente na réplica, que, como eu disse, a prova exatamente da obra básica da imunização, quando o racional mostra que o Sol é o engenheiro arquiteto da deformação e da nossa criação, né? Então, esse engenheiro arquiteto, que é o Sol, ele mostra, exatamente, está aqui, ele mostra, esses 7 arquitetos deram formação às 7 partes que deu origem ao nascimento de outros arquitetos, que são os seres humanos. Então, nós fomos arquitetados por eles. Quem são esses 7 arquitetos? Marte. Então, houve a civilização ariana, aí veio quem? Marte. Mercúrio deu a intelectualização, a inteligência, a intelectualidade para a organização das civilizações e a elaboração dos conhecimentos, buscando a razão e a definição do ser, e daí criando as histórias, os contos, as lendas. Mercúrio planejou tudo isso para a nossa lapidação dentro desse artifício, porque a base dessa deformação foi a água e a terra. Então, os habitantes que se extinguiram em cima do início da água e da terra deu formação exatamente ao homem e à mulher. Adão e Eva. Adão significa goma, princípio é a origem da água. Eva significa resina, princípio é a origem da terra, que significa célula. Essa célula que é uma parte que foi derivada, originada da goma, no segundo para o terceiro degrau, que foi formando exatamente essa resina, e com a composição do engenheiro-chefe, o Sol, torrou, virou cinza e formou a Terra. E ali formou o corpo original feminino, que deu a estrutura à mãe, a mestre do amor eterno, que é a essência dessas duas energias, da formação da matéria. Então, você vê pela prática, saindo para uma compreensão mais racional do que material, do que marciana. Então, quer dizer, você vê 3/4 de água, 1 de terra. Implica que a terra é a costela da água, já que costela vem do hebraico, do aramaico, que foi o princípio das línguas. No aramaico, houve uma língua morta, originou o hebraico, do hebraico surgiu o grego, o grego do grego deu origem ao latim, o latim deu origem o animal latino aí, formou os demais dialetos, como o nosso português é um dialeto do latim. É igual a história, Deus não existe lá no grego, nem no hebraico. No hebraico, Deus significa, a palavra usada, criada, era Jeová. Então, os amigos do saber, esses engenheiros, como o Ração mostra aqui,
que formou esses arquitetos que arquitetaram todo esse artifício, que fomos nós, recebido de Mercúrio, esse planejador. Ele estruturou esse saber, essa intelectualização de tentar antropomorficar essa força superior, que é a energia racional, em forma de seres. E cada povo criou seu Deus. Eis porque que o racional superior, ele não vem discutir ponto de vista religioso. Então, Deus existe, sim, existe, mas o mundo não está ainda por conta de Deus, porque nem todos ainda estão raciocinando. O raciocínio é Deus vivo dentro de cada um de nós. Quando todos estiverem raciocinando, então o mundo passará passará para o processo de racionalização universal, e aí Deus comandará, um só comando estará sobre o comando da energia racional, que é a energia do superior raciocínio do universo, que comanda a fase do terceiro milênio, a fase da ressurreição de toda a humanidade, a fase da razão e da nossa definição, que é a fase do terceiro milênio. E por isso Jesus amado, na missão alfa, ele ressuscitou no terceiro dia, nos ensinando que a ressurreição surgiria na terceira força, no terceiro dia, no terceiro milênio, que um milênio para Deus, um dia para Deus é um milênio, e um milênio ainda para Deus são 7 eternidades. Aí você vê a grandeza dessa força suprema universal, dessa energia superior a todas as energias, desse raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. E assim sendo, o mundo ainda não está por conta de Deus, e sim está por conta dos seus arquitetos, engenheiros, personificados, que somos nós, que são os habitantes que estão exatamente ainda achando que é dono do mundo. Diz que aí tem pessoas que acham que é o dono do mundo, sem ser. E por isso que as leis que governam esse mundo inferior, esse mundo animal, são feitas por quem? Pelos habitantes aqui da Terra, pelos livres pensadores. Mas tudo isso auxiliado pelos nossos irmãos habitantes do astral inferior, pelos planetas. Por isso que o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, nos notifica que somos um centro astrológico. Então, por isso que Jesus amado, o Jesus histórico, da história que preparou essa caminhada evolutiva para o amor verdadeiro, para encontrar a razão de ser, então, ele nos ensinou: fazer do teu corpo o teu templo. Quando perguntaram, então, Jesus amado, Salvador, ele não criou exatamente religião nenhuma, porque a religião foi criada por esse judeu errante, que, se apropriando dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ele, após o assassinato de Jesus, pelo sistema, pelo império, ele se apoderou e criou exatamente o cristianismo judaico. E Paulo, na época, não aceitou, porque para ser um cristão, que era um cristão embrutecido, ainda na era ariana, a dos gladiadores e tudo. Então, Paulo, como um apóstolo de Jesus, diria assim, um guardião dos princípios, dos ensinamentos de Jesus, como foi João Batista, que pediram a cabeça dele, por ele não ceder ao poder, nem ao sistema, nem aos prazeres, nem à ambição. Por isso que a cabeça de Batista foi colocada numa bandeja de ouro. Porque é bandeja de ouro? Porque exatamente ele serviu ao supremo raciocínio, por isso que ele teve a meritocracia, o poder do mérito de receber a revelação do superior racional, na visão, quando ele foi aprisionado na ilha de Patmos, de ver exatamente o senhor Manuel vestido de branco, segurando o livro Universo de Desencanto, o livro que era escrito por dentro e por fora, e que estava selado por 7 selos, que representavam o selo da vida, as 7 partes do porquê assim somos. Porque o 7 tem um significado muito perfeito. É o ternário, que é os 3 poderes, as 3 energias eletromagnéticas do chão, oriunda da planície racional, a energia racional que foi oriunda, o que ficou dos habitantes do mundo racional, que se extinguiram em cima do início da água e da terra, que formou o eletromagnético. Então essas 3 forças formou o corpo do animal racional,
o Cristo cósmico se crucificou na matéria entre esses dois ladrões, o bom ladrão, que é a imaginação, que é o elétrico, e o mau ladrão, que é o magnético, que nos roubam através da imaginação do pensamento. O magnético, conforme o grau de desenvolvimento e, diria assim, comando no relógio que regula o corpo do ser humano, do animal racional, de acordo, o magnético tenta exatamente, diria assim, obscurecer, por isso que o racional superior, por grande obscuridade do espírito, não mudas de pensar, ambicionando tudo quanto é de material. Por quê? Porque a matéria, a composição material, foi exatamente a condensação, a materialização da energia magnética, cuja essência é o ismo. O ismo, exatamente, é a essência magnética. Então, esse ismo, que é a essência magnética, bruta, formada do chão, ligada ao ego do ser humano, ele se apega a tudo quanto é de material, achando que é dono da matéria, que é dono. Aí daí surge nesse hemisfério esquerdo, comandado pelo magnético, os defeitos do animal racional pela vibração, diria assim, muito baixa dessa força magnética, produzindo o quê? O egoísmo, a ambição, a vaidade, a arrogância, a prepotência, e daí o ciúme, matando, dizendo que ama, eu te amo, aí mata. Como é que o amor não mata? O amor liberta, o amor salva. A paixão, que é o pai do chão, que é o magnético, leva para debaixo do chão aquilo que ele criou. Olha só como a coisa é, na sua essência, na verdade, tudo isso está esclarecido na cultura racional, com muita simplicidade, com muita maestria, pelo senhor Manuel Jacinto Coelho. E assim, eis porque que o mundo ainda não está por conta de Deus, porque está por conta exatamente dessas duas forças criadoras, dessa natureza artificial inferior, desse reino animal, que somos animados por essas duas forças, porque somos animal, porque animal quer dizer animado pelo mal, já dizia o pai da medicina, Hipócrates, um grande amante do conhecimento. Então ele afirmava que a doença é um desequilíbrio orgânico, do ser orgânico. Então a força que mantém a saúde, que é o equilíbrio, quando ela entra, essas duas forças eletromagnéticas, esses dois fluidos se desequilibra, então ele provoca uma formação de um vírus, e esse vírus proporciona uma doença, um mal no ser orgânico. E assim sendo, a doença é o mal por ser um desequilíbrio orgânico que produziu aquela força geradora daquela doença, daquele mal. E por isso que hoje a doença tem um processo acelerado por fazer a extinção. E assim, quando todos estiverem ligados à sua energia natural, que é a energia que restabelece o equilíbrio orgânico do ser e da consciência do ser, aí ele adquire a imunização, fica imunizado a todos os males provocados por essas duas forças do chão, elétrica e magnética, gerada do fogo, do ar, da água e da terra, que mantém a base, que é o quadrado que formou, dentro desse quadrado, essa base formou o 7, que é as três forças, as três energias. 3 mais 4 é 7. Aí constitui essa formação. Então, aí você vê que, na realidade, Deus agora veio nos definir, nos explicar a origem da causa de tudo. E por isso que as leis que governam o mundo são feitas pelos seus habitantes, não por Deus. Que a lei de Deus é justa, perfeita, pura, é racional. É o equilíbrio, é a lei natural da natureza. E por isso que Deus, todo-poderoso, atualmente nesse mundo inferior, dessas nações criadas pelos animais, pelo pensamento e pela imaginação, que defende as suas nações, é o canhão, é a bala, é o fogo. Por isso que o racional superior, no dia 4 de outubro, 32 anos após a sua chegada na Terra, ele ao definir, ele fechou a tenda espírita, quer dizer, a casa, essa casa que de experiência, de especulações, de expansões dessa natureza inferior, afirmando, acabou a fase do espiritismo.
Espiritismo quer dizer experiência, experimentando. Mas como esse mundo das experiências, das especulações, existe leis feitas pelos pensadores, então a cultura racional que vinha salvar a humanidade tinha que seguir dentro dos trâmites legais. E aí a tenda espírita Francisco de Assis, por que a tenda espírita Francisco de Assis? Porque Francisco de Assis é o pai da bicharada, e o pai da bicharada respeita as leis naturais que ele mesmo determinou, caso houvesse dentro desse mecanismo um desequilíbrio desses corpos lá no mundo da pureza, para fazer o resgate. E por isso que a cultura racional surgiu, nasceu dentro de uma tenda espírita Francisco de Assis, com o seu CNPJ, para que a cultura racional fosse reconhecida juridicamente no mundo da bicharada. E por isso que a cultura racional tem os seus direitos reservados a Manuel Jacinto Coelho, responsável único, a qual deixou consagrado esses poderes de legalidade jurisdicional à sua família, a qual ele nomeou a presidente diria assim, desses direitos que é reservado particulares, a senhora Átila Jacinto Coelho, e a senhora Albanéia Jacinto Coelho, e a doutora Agélia Jacinto Coelho, e a toda a sua família divina, Gabriela, Manuela, e todos aí que exatamente compõem esse clã do qual exatamente pertence geneticamente a composição da geração deste habitante que veio do mundo racional, trazendo consigo a luz da razão. E assim, provando que racional é respeito, é equilíbrio, é ponderação, é honestidade, é justiça. E por isso que o mundo do animal não, é um mundo de injustiça. Por isso que aí o poderoso aqui nesse mundo animal eletromagnético que defende é o fogo, é a base do fogo. Por que o seu Manuel Jacinto Coelho, ao ditar a primeira mensagem, quem és tu que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois corpos imprudentes no abismo do dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. Obscuridade do espírito, quer dizer, a obscuridade das experiências, da expansão, que se expandia somente magneticamente, eletricamente, mais ou menos no bom senso, aparente, transitório. Então, o ego dominava por estar aprisionado pela essência do magnetismo, que é a matéria, o ismo, que formava o egoísmo, e aí obscurecia essa expansão experimental de encontrar a definição do seu ser dentro da razão verdadeira. Então ele veio nos dar essa definição definitivamente, nos mostrando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Dentro do seu ditado, que está exatamente na escrituração racional, bem feito, bem elaborado, composto de 21 livros, curso primário, secundário e superior, provas, 21 livros de provas, da obra básica, fundamental, do desenvolvimento racional, e mais 21 que é a comprovação. Olha só, ele deixou tudo perfeitamente feito para nossa libertação. Aí fez um grande histórico completivo para nosso supletivo, caso não tivéssemos capacidade psicológica de entendermos os 3 cursos por ele elaborado dentro da obra básica fundamental e não ter sentido as provas e as comprovações da réplica e da tréplica. Então ele fez 934 livros, denominado Grande Histórico, onde ele definia detalhadamente o encanto e o desencanto. E daí deu ainda mais 10 livros, chegamos até o 943, de bônus, mostrando que quem não seguisse a mesma lei, o que passaria após exatamente a evolução do auge da fase racional, porque estamos no auge da fase racional, 90 anos da fase racional, confirmada através da sua cultura, que tem como objetivo fazer a integração de todos nós com esta fase, para que possamos encontrarmos
a nossa racionalização de ser e a racionalização do mundo, que é a grande união para a conquista da paz, e assim sucessivamente termos, quando chegar o momento do nosso desligamento desse corpo orgânico, termos a capacidade de conscientemente regressarmos ao mundo de origem, o mundo racional, com a visão plena, clara, sabendo para onde vamos e como vamos e por que vamos, e assim vencendo aquele fenômeno planejado pelo Comodoro Sideral, que é o planejador dos mistérios, dos enigmas, Plutão, que é o dono da morte, da transformação, dos mistérios e dos enigmas, e que dentro da cultura do supremo raciocínio do universo, exatamente, ele desvenda todos os segredos, mistérios, fenômenos, que foi elaborado por Plutão, e nos dá a libertação dessa condenação transformativa que esse planejador, como ele deixou bem claro aqui, né? Ele deixou bem claro, o racional superior, página 36, que é a prova da obra básica, fundamental, que diz assim: esses 7 arquitetos deram a formação desses 7 seres. Então o Sol, ele mantém a essência da nossa personalidade, a identidade de sermos racional, mas o corpo foi planejado por esses 7 engenheiros arquitetos. Marte, que é a ação da materialização e condensação da energia eletromagnética na formação dos órgãos, que foi organizado para preencher a estrutura que foi litigiada pelo fluido arquidoférico, do lídio, da composição dos sais minerais, por isso que a goma que derreteu com o calor do Sol, grande parte das águas são salgadas devido à composição da transformação desse fluido arquidoférico, que é o lítio, que formou com o passar do tempo o berílio, que foi o berço, a forma do nosso corpo, que foi organizado por Marte na condensação e materialização dos órgãos, na geração dos vírus eletromagnéticos, que ia compor a essência da organização desse organismo, que iria revestir a essência da vida superior dos seres racionais que se extinguiram em cima do início da água e da terra, princípio da matéria. Dentro da forma foi formado, que é o berílio, outro fluido arquidoférico, de composição fluídica atômica. Porque você vê, se você botar uma lente na minha testa, você vai ver o quê? Você vai ver células. Se você ampliar o grau dessa lente, aí a evidência racional vai te mostrar tudo isso, a evidência racional. Eu estou mostrando a evidência artificial, assim como o artifício já criou a inteligência artificial, atualmente, fruto da inteligência natural. Estou dando só uma simples comparação. A física quântica confirma isso. Se você botar uma lente na minha testa, você vai ver células, que o meu corpo é formado de células. Por isso que o habitante do mundo racional, ao se extinguir-se no início da água e da terra, tanto o homem e a mulher, a essência da vida dela foi constituída uma célula de natureza superior, que é a epífise ou a glândula pineal. Pineal porque ela é semelhante a uma pinha, pé de pinha. O tamanho dela é do tamanho do caroço de mostarda. Esse caroço, você conclui, se você pensar analogamente, racionalmente, vai ver a potência dessa energia primordial, desse habitante que se deformou e se extinguiu, que é a energia racional. Esse fluido racional, o corpo de energia racional que deu causa ao corpo de matéria, e que manteve a essência, que materializou-se na célula pineal ou epífise de natureza superior. Então a hipófise já é constituído exatamente da energia elétrica e magnética, que é a caixa de apoio da estrutura que recebeu essa essência da vida, que é a epífise. Por isso que ela localiza no istmo do mesencéfalo do cérebro humano, na parte central. Se tiver essa capacidade de enfiar o dedo aqui na minha testa, se não fosse tão assim, condensada, materializada a minha matéria, você iria chegar no centro do meu cérebro, que é o relógio que regula o meu corpo, e tocaria a célula pineal, que é a essência que cristalizou essa energia superior, a energia racional. Mas, como eu estava dizendo, então se você ampliar, a célula passa a ser moléculas.
Aí você vai ver as moléculas. Se você ampliar mais a potência dessa lente artificial, dessa visão artificial magnética, elétrica, criada pelo racional, animal racional, livre pensador, aí você vai encontrar, além das moléculas, átomos. Os átomos, que são as substâncias que estão lá no fluido. O racional superior mostrando, são as substâncias que formam as sementes. Então, se o racional superior fosse falar tudo isso, o corpo é formado de células, as células são moléculas, as moléculas são constituídas dos átomos, os átomos são, exatamente, tem, chega até a energia. Então, ia ter pessoas que não iam entender e nem iam ler. Tá entendendo? Porque nem todo mundo teve a faculdade, a capacidade, a felicidade de sentar numa carteira de colégio para entender a sua origem de ser. Então, de uma forma bem natural, bem simples, Manuel Jacinto Coelho colocou toda a verdade nos provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos, a ficar como estamos nessa composição de animal constituído de células, são policelulares, originais de moléculas, que com o passar do tempo ele vai compreendendo, aí ele simplifica a energia eletromagnética, a formação da matéria, a energia eletromagnética oriunda da energia racional. Pronto, as três energias, pronto, aí ele disse tudo, compôs tudo. Se ele fosse entrar. Então, foi formado o berílio, que é uma substância atômica originada do fluido magnético que constituiu essa composição de inteligência que litigiou, materializou essa energia vibratória do espaço atomicamente, energeticamente. Quer dizer, aí uma pessoa que não estudou, eu não vou ler não estou entendendo isso não. Um camponês, um sertanejo, um caboclo da floresta, tá entendendo? Que são beneficiados pela própria mãe natureza, através de certas forças do reino vegetal, que dão a ele essa capacidade de compreensão e poder entender esses ensinamentos transmitidos pelo supremo raciocínio do universo. Veja só a mecânica material, como na sua essência tem a força da inteligência divina do supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, que é o mestre da justiça celestial, MJC. Aí ele mostra assim, aqui na Terra, cada qual com as suas arquiteturas, e multiplicando as inovações, sempre novos modelos, novos modos, sempre inventando novidades e arquiteturas novas. Interessante isso aqui, se você analisar, por quê? Porque somos livres pensadores, somos seres, a categoria é de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. O animal racional, ele pensa, mas só que o pensamento dele é limitado. Já o animal racional é livre pensador, ele tem a liberdade de imaginar, de pensar, de criar, como ele diz aqui. Então, multiplicar as inovações. Você vê o João de Barro, ele faz a casinha dele, desde que ele nasce até hoje, desde que ele surgiu na classe de ave, que ele faz a casinha dele do mesmo jeito, ele nunca modificou, ele nunca mudou, só tem um ensinamento na feitura, do João de Barro. Quando é inverno, ele faz a entrada da casinha dele menor. Quando é um verão, ele faz maior. Se é um verão brabo, ele faz maior ainda para entrar a ventilação, o vento. Então é o limite dado pela energia, a energia que comanda a inteligência da sua formação no rebaixamento vibratório, quando no início do astro-sol entrou em curto, que não podia mais produzir os vírus racionais, e passaram a produzir os vírus somente dos irracionais, mas mantiveram uma centelha da substância da natureza, que é a planície racional, da energia magnética no estado ainda racional, que dá a este irracional a capacidade de sobrevivência, de manutenção, para se defender, para você vê, aí vem exatamente o grande amigo da sabedoria, ele disse, é Deus. Deus é essa força criadora do amor, que está exatamente na essência, que é a energia racional. Então, concluindo essa parte, aí você vê nessa mesma lição, o racional mostra aqui, esses 7 personagens que aí estão, esses 7 personagens que aí estão, isso é Manuel Jacinto Coelho ditando, esses 7 personagens que aí estão,
com forma de seres humanos é para uma boa interpretação da forma, da origem dessa deformação. Fecha aspas, Manuel Jacinto Coelho. E agora minhas considerações. Então esses 7 personagens que aí estão, quando o seu Manuel fala, o racional superior, ele tá se dirigindo a esses 7 engenheiros que auxiliaram, exatamente esses 7 arquitetos que deram a elaboração do mapa da planta e da formação do ser humano, que é Marte, que é a matéria, que é Mercúrio, nas 3 máquinas, a inteligência, dando a energia da intelectualidade, do livre pensador. No irracional ele deu limitadamente o pensamento para a sobrevivência e a manutenção da vida deles. Mas no irracional, por sermos de origem superior, ele racionalizou, dando a intelectualidade para a produção do habitante, que produzia a serotonina, que é responsável pelo pensamento lógico racional e a cognição de compreensão de todo o sistema, de todo o conjunto de vida. Aí tudo isso regulado por esse Comodoro sideral, habitante do astral superior, que é Mercúrio. Aí vem Vênus exatamente contradizendo a era ariana, a era dos gladiadores, dos guerreiros, dos matadores, que se divertiam colocando o irmão dentro de uma arena para ser devorado pelos leões, ou lutar até a morte. Naquela época, a era ariana é promovida exatamente pela força magnética bruta. Então, contrapõe a essa força desse planejador da condensação magnética de matéria, né? Vênus, que chama Afrodite, de acordo com o pensamento, em Roma, né? Eles já foram deturpando a história, a deusa do amor. Então ela veio despertando no ser humano a essência racional, que estava no rebaixamento da frequência e fazendo reluzir o amor. E através do que Mercúrio dava a inteligência, ela dava a luz da comunicação, desenvolvendo a boa fala, a boa compreensão, o amor, a paz, tá entendendo? Vênus, isso é um Comodoro sideral. Aí vem Saturno planejando toda essa força aí desses planejadores dentro de um processo de evolução, acompanhado pelo tempo, dentro do espaço, de acordo com o estado evolucional. Aí Júpiter vem, outro Comodoro sideral, que faz parte desses personagens, desses arquitetos, planejar o que? O artifício, a expansão, o conhecimento da arte, da filosofia, da religião e da ciência. Aí Netuno chega intuindo uma ação dentro do nosso relógio para nos conectar com as forças do espaço eletromagnético. Logo quando tínhamos o alfabeto astrológico, a energia mediadora consciente e racional, recebendo o alfabeto astrológico, de astrologia, para termos a compreensão do mapa da planta da busca que temos na palma da mão, que são essas linhas, que faz parte do alfabeto de astrologia, a astroquirologia racional. Essa é uma ciência que se apagou na memória do animal durante essas formações de vida, que foi constituindo as transformações na evolução de monstrengo, monstro, monstradontes, primitivo selvagem mais adiantado, até chegarmos à civilização em Talcas Malocos. Então, esse, quer dizer, primeiro milênio, todo esse desenvolvimento do primeiro milênio que ocorreu foi formado durante 7 eternidades. Quando chegamos ao aprimoramento da energia magnética nessas 7 eternidades, aí surgiu a porta do pensamento, a porta da luz do artifício, que é o conhecimento ser desenvolvido, expandido, especulado dentro desse mundo das experiências, que é o mundo espiritual. Por isso que o racional diz: o primeiro passo para se chegar à imunização racional foi o espiritismo. O primeiro toque, né? Por isso que a transformação foi dentro dessa experiência toda que os habitantes, no seu processo de evolução,
ao nascer do chão, ser diz assim, um renascimento da vida deles, que perderam seus corpos em cima da goma e da resina, que formou outro corpo, que é dessa composição de materialização, dessa composição. Então, em conclusão, você vê que fluido, energia, substância, molécula, célula, tudo é a mesma coisa, tudo é oriundo de uma só força, a energia racional, que receberam nomes diferentes para designar a mesma coisa, que é um corpo, uma vida, um ser. E o racional superior, como é a definição definitiva, ele faz a síntese e pronto. É o conhecimento de união dos versos no verso de razão, que é racional, e desenvolvendo tudo para o seu devido canto, naturalmente, de uma forma bem simples, para que haja uma só compreensão, porque racional é uma coisa só, a verdade é uma só, Deus é um só, o verdadeiro Deus é o só, e o mundo não estava comandado por Deus. Agora existe uma infinidade de Deus, você vê, criado no primeiro e no segundo milênio. Nessa história dos vídeos anteriores, como eu vinha falando, você vê esse Deus que cada povo, diria assim, clã que foi se desenvolvendo, formando a civilização ali. Você vê hoje a guerra aí, ainda no velho continente, na antiga Mesopotâmia, e o Irã, o Iraque, querem destruir Israel que manteve o berço da evolução do pensamento humano, desenvolvendo dentro de uma racionalidade. Por isso que o magnético quer destruir Israel, eliminar Israel. Os fanáticos, que são cegos, terroristas mesmo, instrumento do terror, do magnetismo da esquerda, que quer dizimar Israel, berço exatamente da evolução máxima do segundo milênio, do desenvolvimento do pensamento. Por isso que Israel vem mostrando uma área do tamanho de Sergipe, mostrando um poderio de potência artificial, uma inteligência artificial fora do comum. Israel tem, quer dizer, quem criou a terceira onda, a cibernética, os computadores, foi Israel, através do algoritmo, através da matemática. Eles criaram através de dois números, dois algoritmos, para exatamente armazenar informações de uma inteligência artificial, por o pensamento da inteligência natural deles ter chegado a um limite, que eles transferiram toda essa inteligência para uma inteligência artificial, através de dois algoritmos, materializando artificialmente, plenamente, as duas máquinas da inteligência natural, que era pensamento, a imaginação, que tinha chegado ao seu final no auge da civilização. Olha a capacidade de Israel, como é grande. Por isso que os fanáticos religiosos, materialistas, aqueles mesmo que sacrificaram Jesus de Nazaré, por não querer que o júbilo de Deus prevalecesse e resplandecesse a sua luz perante a humanidade, para o bem-estar da humanidade, querendo apagar o júbilo. E por isso assassinaram Jesus naquela época. Você vê, o único país do planeta Terra, na época que houve aquele desastre aqui no Brasil, Brumadinho, o único país que colocou toda a sua tecnologia artificial e humana e natural à disposição do Brasil para ajudar nossos irmãos, foi Israel. Foi Israel. Sem o Brasil tirar um só tostão do seu bolso, Israel mandou um avião com pessoas especialistas, mesmo desenvolvidas, com alta tecnologia, para tentar buscar corpos naquele desastre sísmico natural de Brumadinho, criado pela ambição de indústrias do capitalismo selvagem. E hoje, quer dizer, a esquerda do governo dessa nação desconhece esse bem feito por esse berço da civilização, a nossa nação, berço de Deus. Porque Deus iniciou lá e reconhece que o Brasil é a terra das boas novas, do Evangelho. O Evangelho é exatamente o universo de desencanto. As boas novas é a fase racional, o berço da fase racional. E assim, vemos que essa infinidade de deuses, que esses
esses povos aí, como Irã, como a Índia, como outros tantos, criaram o seu Deus, a sua Bíblia. Quer dizer, Bíblia significa livro, cada um criou o seu livro. Tá entendendo? Então, um criou o Buda, a Bíblia do budismo, a doutrina, o conjunto de informações, do conhecimento de Siddhartha Gautama, que começou ali. Outros criaram o quê? A composição de Alá. Outros, Maomé, aí criaram o Islã, criaram tudo aí, Jeová, e hoje em dia, tudo isso se multiplicou em bilhões de doutrinas aí de religiões. Quer dizer, mais de 330 milhões de deuses existem espalhados pelo mundo, mais de 330 milhões de religiões. Cada dia nasce mais uma, elaborado pelo pensador, explorando a fé, ou fé de mais ou fé de menos. Aí vai, porque fé, a etimologia vem do latim, quer dizer fidelis, fidelidade, força da razão. Então o ser humano vem perdendo essa fidelidade do amor ao divino por ambição, por estar imbuído na essência magnética. E aí vai explorando o irmão, o incauto. O incauto é aquele que não tem um conhecimento verdadeiro da razão de ser. Então, você vê, na terra do libertador, que nos mostrou o amor, Jesus de Nazaré, onde ele nasceu ali em Nazaré, em Belém, e morreu, você vê, e assassinaram ele em nome do sistema lá, e depois tentaram, quando viram a mancada que deram, reconhecer e quiseram criar, exatamente consertar o erro, e não conseguia, porque já tinha acontecido, e ele anunciou e estava preparado. Então, o Deus lá é Jeová. Aí outros, é o Islã, é o Alá. O Islã querem destruir os cristãos, acabar com os cristãos. As guerras religiosas é elaborada pelo pensamento que promove a discórdia. Só o raciocínio é a concórdia, é o amor. Jesus, ele representa o amor, a força da razão. Então, assim, minha gente, então já está com 1h e 30 minutos, né? Então, é muita informação para passarmos. Então, vamos deixar para a próxima a continuidade desse assunto, né? Eu queria concluir esse assunto para ir para outro, para os nossos irmãos, os UF, né? Mas vamos em frente, tudo tem a razão de ser, né? O Pai vai nos dando e a gente vai repartindo com os irmãos para seguir firme em união. Esse é o nosso dever. Salve tudo, salve Lucia Cunha, minha querida, minha amiga, minha irmã, grande pioneira aqui de Fortaleza, desde jovem, né? A gente acompanha aqui nosso trabalho aqui de divulgação, né, Lucinha? Um abraço para você, um beijo, viu, minha querida? Luciane Bermeg, boa tarde para a senhora também. Carmen Bright, minha amiga querida, sempre conosco, nos acompanhando nas nossas postagens, também nas nossas lives. É uma pessoa cativa aqui no nosso perfil, né? Então, salve meu irmão Cláudio Sampaio, uma boa tarde da Racional. Para você também, Carminha, boas energias para todos nós, né? Muito grato pelas suas palavras. Carmen Bright, Aurenita, meu abraço, Valéria Sampaio Lima, e Dalícia Grepp, minha amiga e irmã de Santa Catarina, Corupá, né? Um abraço, minha nobre amiga e irmã. Um abraço a toda a irmandade aí de Santa Catarina, Corupá, né? Florianópolis, ok? A Dalícia também é uma pessoa sempre, quando ela está aí disponível, ela está aqui conosco, nos apoiando aqui nas nossas transmissões, levando informações da fase racional do terceiro milênio. E temos aqui também a Idalícia. Gratidão a você, viu, Idalícia, também. E grata aí pela sua participação, Lucinha. Um abraço a todos. A Caravana Racional do Ceará. Hoje, né, Lucinha, tem a exposição na Praça da Matriz, em Calcaia, ali onde está sendo exposta o trabalho de painéis ilustrativos, dando maiores informações sobre esse conhecimento divino, que é a cultura racional, essa cultura cósmica transcendental. Nesse, um bom dia para você também, uma boa tarde, uma boa noite para você, Nicinha, e grato pela sua participação também conosco. Luciene Berguil, já falei um abraço para ela, grato pelas suas palavras. Luciene, uma boa tarde para você também. Então, Berenice, também meu abraço. Todos aí do Retiro Racional, Albaneia, essa querida
maravilhosa amiga e irmã, conselheira, preparada por Deus verdadeiro, doutora Gélia, a senhora Átila Jacinto Coelho, Divina, e todos que compõem essa família linda, maravilhosa do Retiro Racional, que é a família Racional, né? O nosso abraço, mais uma vez aqui, vamos deixando a nossa gratidão eterna a todos vocês, ao nosso Pai Maior, Manuel Jacinto Coelho Racional Superior, porque graças a ele é que nós temos toda essa informação do nosso ser e a nossa definição e confirmação e comprovação da verdade que veio nos libertar. E a coragem dele, o amor imenso dele, infinito por nós, em resgatar a nossa célula da razão. Isto é muito importante. Então a ele, nosso eterno amor e eterna gratidão, e um salve a todos, luz, paz, amor, e um bom final de semana, e boas divulgações e boa leitura. Fui!